Na penumbra de uma tarde nublada, o castelo de Himeji erguia-se imponente, suas paredes brancas destacando-se contra o céu cinzento. As pedras do caminho que levavam à antiga fortaleza estavam gastas pelo tempo, e o silêncio que pairava parecia pesado, carregado de segredos esquecidos. Ao redor do castelo, poucas pessoas se aventuravam. Aquelas que cruzavam as ruas estreitas e sombrias pareciam apressar o passo, como se sentissem o peso do passado que repousava em meio a essa atmosfera. Uma figura solitária caminhava lentamente, seus olhos atentos, absorvendo cada detalhe. Não era um turista comum, mas um estudioso das lendas japonesas, determinado a descobrir a verdade por trás de um dos contos mais obscuros da região. À medida que se aproximava do pátio interno, a atenção era atraída para um velho poço, rodeado por uma grade enferrujada e pedras cobertas de musgo. Era conhecido como o Poço de Okiku, palco de uma tragédia que ecoava pelos séculos. Os moradores locais evitavam aquele lugar após o pôr do sol. Diziam que, quando a noite chegava, um sussurro suave começava a emergir das profundezas do poço. Uma contagem lenta, melancólica, que parava no número 9, seguida por um grito aterrador. O estudioso sentiu o ar ficar mais frio enquanto se aproximava e um arrepio percorreu sua espinha. O som distante do vento tocando sinos pendurados nas casas próximas criava uma melodia inquietante que parecia preparar o espírito para o que estava por vir. Com cautela, ele observou a abertura escura do poço, imaginando a dor e a injustiça que haviam alimentado aquela maldição. Quando o sol começou a se pôr, uma névoa densa começou a envolver o castelo, tornando o ambiente ainda mais silencioso e sombrio. O estudioso permaneceu nas proximidades do poço, atento a qualquer sinal da lenda que queria desvendar. De repente, um som tênue começou a emergir do interior do poço. Uma voz feminina, frágil e distante, contando lentamente em japonês. Ichi, ni, san. Cada número parecia carregar uma tristeza profunda, uma súplica silenciosa que atravessava o tempo. O estudioso sentiu seu coração acelerar, não por medo, mas por um respeito inquietante diante daquela presença invisível. A voz continuava, quase hipnótica, alcançando o número 9 antes de cessar abruptamente. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia preencher o ar ao redor com uma tensão palpável. De repente, uma sensação de ser observado invadiu o estudioso. Ele olhou ao redor, mas nada viu além da escuridão crescente e das sombras que se alongavam. A noite já havia caído sobre Himeji, e o silêncio parecia ainda mais denso, quase palpável. As estrelas estavam encobertas por nuvens espessas, deixando o castelo envolto em uma escuridão quase total, exceto pela luz bruxuleante da lanterna que o estudioso carregava. Ele voltou ao poço, determinado a entender a verdadeira natureza da maldição. Seus passos eram cuidadosos, quase reverentes, ao atravessar o jardim onde as árvores retorcidas lançavam sombras longas e distorcidas sobre o chão de pedra. Ao se aproximar do poço, o ar ficou mais frio, como se o próprio tempo tivesse desacelerado ali. O estudioso sentiu uma presença invisível, uma pressão que apertava seu peito e fazia sua respiração ficar mais difícil. Com a lanterna em mãos, ele iluminou a borda do poço, observando a água parada que refletia um brilho pálido sob a luz fraca. Então, a contagem começou novamente, desta vez mais clara, mais próxima. Ichi, ni, san, Shigou! Cada número parecia ecoar em sua mente, reverberando contra as paredes do castelo e dentro de sua própria cabeça. O medo e a fascinação se misturavam, e o estudioso sentiu que algo estava prestes a acontecer. De repente, um movimento rápido chamou sua atenção. Um vulto branco emergiu da escuridão perto do poço. Sua silhueta tênue e indistinta, mas inconfundivelmente humana.
O estudioso congelou, incapaz de desviar o olhar daquela figura espectral. Os cabelos longos e negros da mulher flutuavam ao redor de seu rosto pálido, e seus olhos negros pareciam vazios, como poços sem fim. Ela começou a contar, mas sem emitir som, os lábios se movendo lentamente em uma contagem silenciosa. Quando chegou ao número 9, a figura abriu a boca em um grito silencioso, e por um instante o estudioso sentiu uma onda de pavor atravessar seu corpo. A aparição desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando para trás um frio cortante e um silêncio esmagador. O estudioso permaneceu imóvel por vários segundos, tentando recuperar o controle de si mesmo. Ele sabia que aquela não era uma simples lenda, mas uma maldição viva e ativa que carregava uma dor profunda e um desejo de justiça não alcançada. Com o coração acelerado, ele se afastou do poço, sentindo que aquela noite seria apenas o começo de uma jornada sombria e inesquecível. Na manhã seguinte, o estudioso não conseguia afastar a imagem daquela figura fantasmagórica de sua mente. Sentia como se o próprio castelo tivesse sussurrado sua história ao longo da noite, carregada de dor e vingança. Determinando-se a compreender a fundo o mistério, ele visitou a pequena biblioteca do castelo, onde arquivos antigos e manuscritos sobre a história da região eram guardados com cuidado. Entre os papéis envelhecidos, encontrou registros que confirmavam a existência de Okiku, uma criada que servira fielmente um samurai do século XVII. Os documentos revelavam uma trama cruel. Okiku fora acusada injustamente de ter perdido um dos 10 pratos sagrados da família, um crime imperdoável na rígida sociedade da época. Como punição, fora torturada e, por fim, jogada no poço do castelo, onde encontraria a morte. O estudioso leu relatos de que, desde então, seu espírito perturbado não encontrou descanso, retornando para contar a perda dos pratos, numa contagem que terminava sempre em tragédia. Movido por uma mistura de pesar e fascínio, ele voltou ao poço naquela noite, levando consigo os documentos para tentar entender melhor o que poderia libertar a alma de Okiku do seu tormento. Ao chegar, a lua cheia já brilhava no céu, lançando sombras longas sobre as pedras ao redor. O estudioso sentiu o peso do silêncio novamente e a familiar contagem começou a ressoar nas profundezas do poço. Ichi, ni, san, shi. Mas dessa vez a voz parecia mais próxima, mais urgente, como se buscasse ajuda. De repente, um vento gelado soprou através do jardim e o estudioso percebeu uma forma translúcida emergindo da água, os olhos carregados de tristeza e raiva. A figura espectral pairava sobre o poço, seu semblante uma mistura angustiante de dor e fúria contida. Seus cabelos negros dançavam com o vento noturno e a luz da lua refletia pálida em sua pele translúcida. O estudioso, apesar do medo que apertava seu peito, aproximou-se lentamente, tentando não perturbar a presença que parecia tão ligada àquele lugar. Ele abriu os documentos antigos, lendo em voz baixa as palavras que explicavam a história daquela alma perdida. Enquanto ele falava, a mulher fantasma começou a contar em voz audível cada número pesado, carregado de tristeza. Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu. A contagem, que antes cessava abruptamente, agora fluía com uma intensidade quase desesperada, como se a espectral criada buscasse algo além do fim. De repente, a figura virou-se lentamente, os olhos negros fixos no estudioso, transmitindo uma súplica muda, um pedido de justiça que transcendeu os séculos. O vento aumentou, uivando através do castelo, e o estudioso sentiu uma presença maior, uma energia antiga que parecia observar tudo com julgamento silencioso. Por um momento, tudo ficou congelado no tempo.
O estudioso entendeu que para libertar Okiku seria preciso mais do que simplesmente conhecer sua história. Seria necessário enfrentar os ecos do passado e desvendar as verdadeiras intenções daqueles que a condenaram injustamente. Nas sombras silenciosas do castelo, o estudioso começou a juntar os pedaços de um passado sombrio que muitos haviam preferido esquecer. Documentos antigos, relatos sussurrados e fragmentos de histórias revelavam que Okiku não fora a única vítima da crueldade daquele tempo. O samurai, senhor do castelo, envolveu-se em conspirações e traições que culminaram em sua própria queda. Mas antes disso, usou Okiku como bode expiatório para encobrir seus próprios crimes e proteger sua honra manchada. Cada prato perdido representava não só uma suposta falha da criada, mas um segredo oculto e uma mentira contada para preservar o poder. Enquanto o estudioso caminhava pelos corredores silenciosos, sentiu que as paredes murmuravam, carregando a culpa e a dor de gerações passadas. Ele percebeu que a maldição não era apenas a assombração de Okiku, mas um reflexo da injustiça que corria como um veneno invisível através do tempo, presa entre aquelas pedras frias e muros antigos. Com essa revelação, o estudioso compreendeu que o único caminho para acabar com a maldição seria expor a verdade escondida, restaurar a memória de Okiku e confrontar os fantasmas do passado, mesmo que isso significasse enfrentar perigos além do natural. Na noite seguinte, o estudioso preparou-se para enfrentar o que restava da maldição. Levava consigo os documentos antigos e uma determinação férrea para libertar Okiku do ciclo de dor que a aprisionava. Ele voltou ao poço sob um céu coberto de nuvens, onde a luz da lua mal conseguia penetrar. O ar estava gelado e um silêncio pesado dominava o ambiente, como se até mesmo os ventos tivessem cessado seu sussurro. Ao se aproximar, a contagem familiar começou a ecoar mais uma vez. Desta vez, acompanhada de um som baixo e inquietante, como um choro distante. Enquanto os números se sucediam, o estudioso começou a ler em voz alta as cartas e registros, expondo a verdadeira história de Okiku, suas injustiças e a traição do samurai que a condenou. O ar ao redor parecia vibrar, e a figura espectral apareceu, desta vez mais definida e intensa, os olhos fixos na sua voz, absorvendo cada palavra. Quando a contagem chegou ao 9, a mulher lançou um grito que rompeu o silêncio, um som carregado de tristeza e alívio. A névoa ao redor do poço se dissipou lentamente, e a presença maligna que pairava ali começou a se desvanecer. A luz da manhã começou a romper o horizonte, iluminando o castelo e o poço, como se o peso de séculos estivesse finalmente sendo levantado. O estudioso sentiu uma paz inesperada invadir o lugar. A maldição parecia ter sido quebrada e Okiku finalmente descansava em paz. Ainda assim, ele sabia que as histórias daquele castelo jamais seriam esquecidas, pois eram lembranças vivas da fragilidade da justiça e do poder do espírito humano, mesmo além da morte.